Então, a depressão e o espiritismo. Acho que todos nós conhecemos alguém, colega, familiar, ou até mesmo cada um de nós já passou pela depressão. Esta imagem que eu escolhi para abrir reflete bem o sofrimento íntimo. A depressão é o último estágio do sofrimento da alma. É uma dor que não é descritível. Só quem passa por esta situação é que compreende verdadeiramente o que é a depressão. Iremos abordar o que é a depressão e quais os seus sintomas, que fatores podem desencadeá-la, quais são os indivíduos mais propensos a sofrerem de depressão, quais os tratamentos que o depressivo deve buscar, como é que o espiritismo, através dos seus postulados e princípios, pode ajudar uma pessoa que não encontra sentido na sua própria vida. Pode o tratamento espiritual contribuir igualmente para a melhoria do depressivo? Esta imagem, quem passa pela depressão sente que lhe falta algo no seu íntimo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a depressão é mais comum no sexo feminino, estimando-se uma prevalência do episódio depressivo em 1,9% no sexo masculino e 3,2% no sexo feminino. Então, a mulher é mais propensa a ter a depressão. Estar deprimido é mais do que se sentir em baixo. Quando se está deprimido, tem-se sintomas físicos, emocionais, cognitivos, durante um período longo de tempo. E muitas vezes o depressivo, quem rodeia o depressivo, nem se apercebe que a pessoa está depressiva. A depressão clínica, doença clássica na psiquiatria, compromete tanto a mente como o físico do indivíduo. É um termo utilizado por profissionais para indicar uma condição muito mais severa que as reações normais de tristeza. Ela é uma enfermidade caracterizada por marcantes alterações de humor, por uma longa e profunda tristeza e por um estado de desencorajamento que afeta negativamente a maneira pela qual a pessoa vê e sente a própria realidade. Tudo lhe parece difícil, problemático e cansativo. Muitas vezes a pessoa que está depressiva tem uma visão completamente diferente da realidade. E quais são as causas? Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não causa da depressão. O stress pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição e provavelmente genética. O número de casos da depressão é estimado em 19%. Aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da sua vida. A depressão pode surgir em qualquer pessoa, independentemente do sexo, idade, condição social ou económica. A Organização Mundial de Saúde estima que até 2030 a depressão será a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que o cancro e outras doenças cardíacas. Eu posso-vos dizer, onde eu trabalho, quase metade das funcionárias estão em estados depressivos. Isso deve-se ao stress do serviço. Então, esta enfermidade pode apresentar-se em 3 níveis. No primeiro nível, o leve, a depressão não chega a interferir na rotina do indivíduo, mas tudo o que realiza parece um sacrifício. No nível moderado, há um comprometimento nas realizações do paciente, o qual enfrenta grandes dificuldades de sentir-se bem, tornando-se insatisfeito com aquilo que antes o planificava. Já o estágio grave caracteriza-se como grande limitador. O indivíduo abandona os seus compromissos e, isolado ou fechado em si mesmo, prostra-se e demonstra um profundo desgosto pela vida.
as pessoas que estão em depressão sentem um vazio enorme na sua existência. Ao serem identificados os seus sintomas, deve imediatamente buscar o auxílio médico ou psicoterapeuta especializado para evitar que o transtorno alcance um estágio de gravidade difícil de solução. Quando a pessoa apresenta a depressão e não se consciencializa que precisa de auxílio, e muitas vezes as pessoas que o rodeiam ignoram o estado em que a pessoa está, o sofrimento psicológico que a pessoa está, porque muitas vezes o depressivo não demonstra a sua situação de saúde. A depressão pode ocorrer devido a causas orgânicas, psicológicas, sociais e mistas. Porém, a doutrina espírita ensina-nos que, em grande parte das vezes, a sua causa é de origem espiritual. Essa visão correlaciona a depressão à responsabilidade de cada um de nós no cultivar de pensamentos, sentimentos, palavras e ações para si mesmo e para com os outros, no jeito de ser, ver e reagir mediante os factos das nossas inúmeras encarnações. Portanto, nós somos atualmente o resultado de nossas escolhas de toda uma existência milenar. A depressão pode ter incontáveis causas adquiridas no mundo físico. Pode-se iniciar com traumas sofridos na infância ou adolescência e escalar para questões mais profundas na vida adulta. Eu, neste momento, tenho uma criança, trabalho com crianças, está num grande sofrimento psicológico devido a um trauma que ela está a vivenciar na sua vida. De certeza que ela, ao longo da sua vida, quando for adulta, irá ser afetada por essa situação que ela está a ver. Neste momento, ela tem 4 anos. Também pode acontecer por fatores fisiológicos, como disfunções neurológicas, por exemplo. Outro motivo para a depressão é a perda de entes queridos, condições de subsistência e acidentes com sequelas. Por fim, os fatores espirituais também contam bastante e são mais complexos, pois podem ter origem em outras encarnações. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, e em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21, Jesus ensina-nos que bem-aventurados serão os aflitos. Entendemos que Jesus felicita os sofredores por saber que o sofrimento, como aprendemos nas palavras sábias de Emmanuel, é a pedagogia divina a ensinar-nos a busca dos procedimentos indicados para curarmos as doenças da alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec faz esmerado estudo sobre o porquê dos sofrimentos da humanidade na Terra. E no item 25 do mesmo capítulo, o espírito François Desneves de Deus, com o título A Melancolia, analisa o tema escrevendo: sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes cessa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo e, como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. E é verdade, o depressivo muitas vezes está apático, não tem capacidade de reação perante alguns momentos da sua vida. Essas informações de François procedem aos atuais estudos das ciências psíquicas que, atualmente, com o diagnóstico de depressão, procuram dar explicações sobre as causas dos transtornos de humor que acometem a muitos nos dias atuais, sendo resultantes de distúrbios de ordem física. Esse mal que está considerado como a doença do século e que assola o sofrimento humano, merece ser estudado sob o ponto de vista espiritual.
Trazemos nos arcanos do ser os conteúdos perturbadores constituídos nas atitudes de não observância da ética cósmica em experiências corpóreas anteriores e não diluídas ainda na prática reparadora do bem. Energeticamente, essa gama de informações espirituais incide sobre o perispírito, definindo ou não a predisposição orgânica para a depressão, bem como mecanismos limitadores da organização biológica de acordo com os complexos de culpa que a individualidade carrega consigo no processo de reencarnação. Então, quando nós reencarnamos, todo o nosso plano é programado na espiritualidade e reencarnamos com uma propensão genética, por uma predisposição orgânica para a depressão. Né? Temos que ter familiares, os nossos pais, que tenham já essa predisposição. E o espírito, quando reencarna, traz na sua consciência toda uma culpa enorme, porque sabe que falhou em vidas passadas e que acha-se que não consegue superar todas essas falhas, que acha-se incapaz de se superar a si mesmo. Em suas causas físicas, os estudos remetem a fatores genéticos e neuroquímicos ou cerebrais, cuja ascendência o espiritismo nos revela estar no seu espiritual que somos, cujo estado enfermiço se projeta sobre o corpo somático, ensejando a compreensão de que sob o prisma espiritual não há doenças e sim doentes. Então, todos nós somos doentes, ou de uma maneira ou de outra. A depressão também pode estar associada a perdas de forma reativa, pode ser, ou seja, uma reação. Perdi um familiar e a minha reação é ficar depressivo, ou apego a coisas, pessoas ou circunstâncias. Contudo, a matriz desencadeadora da depressão está na rebeldia do espírito que não admite a desobediência da vida em relação aos ditames das suas ilusões acalentadas pelo ego. Ou seja, é um espírito rebelde que não aceita as suas situações de vida. Dois terços dos deprimidos não fazem tratamento. A maioria dos que não procuram ajuda médica vão tentar o suicídio e 17 conseguem se matar. Com o tratamento, 70 a 90% conseguem recuperar. Depressão endógena, ou seja, aquela que está dentro, por fatores genéticos e de origem biológica na esfera dos neurotransmissores. A visão da doutrina espírita. A depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa, com a consciência culpada, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que a desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa psicose. E o tratamento? O tratamento da depressão é essencialmente medicamentoso. Ao contrário do que alguns temem, essa medicação não são como drogas que deixam a pessoa eufórica ou provocam um vício. A terapia é simples e, de um modo geral, não incapacita ou entorpece o paciente. Alguns pacientes precisam de tratamento de manutenção ou preventivo, que pode levar anos ou a vida inteira, para evitar o aparecimento de novos episódios de depressão. A psicoterapia ajuda o paciente, mas não previne novos episódios nem cura a depressão. E deve-se perseguir-se as causas da depressão e não os sintomas. Nós temos que ver o que é que causa, qual é o fator que origina a depressão. Seja um trauma, seja uma perda, seja por uma incapacidade física. Como tratar a depressão dentro da visão espírita?
é preciso... Estava a esquecer que tenho que passar ali. É preciso buscar, tratar a depressão pelas raízes, ou seja, entender os motivos da causa. Por isso, enquanto a medicina trata da depressão como um distúrbio fisiológico do cérebro, assim como quem é doente do coração precisa tomar medicação, quem tem problemas de estômago precisa tomar os protetores gástricos, o cérebro também adoece. Né? E as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em procurar ajuda médica quando se sentem depressivos. Agora já não é tanto, mas ir ao psiquiatra é como se a pessoa fosse doida, e a pessoa não é doida, a pessoa apenas está doente, o cérebro adoece. A doutrina espírita busca e analisa as causas mais profundas, por exemplo, as experiências reencarnatórias e evolutivas de cada ser, oferecendo alternativas com relação a tratamentos espirituais, através de passes e palestras doutrinárias. Allan Kardec diz-nos: não existem doenças, e sim doentes, pois o espírito é o devedor. A depressão e a autoestima. A autoestima é parte do nosso autoconceito que torna a nossa couraça emocional mais ou menos resistente. Amar a nós mesmos de forma incondicional é sem dúvida a pedra fundamental do bem-estar psicológico, porque embora o conceito de amor próprio possa parecer simples, é realmente mais importante do que se imagina. É impossível ser feliz se você não amar a si mesmo. Não importa o que aconteça, o que as pessoas digam, os nossos fracassos, amar e se aceitar é o alicerce para construir uma vida cheia de satisfação, prazer e realizações. Num mundo tão avançado tecnologicamente, há cada vez menos pessoas predispostas a ouvir o outro. É só o julgar, o criticar, mas ouvir sem julgar, ouvir sem criticar. E por vezes, ter alguém disponível para quem a pessoa que está com depressão possa confiar. Na depressão existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. Essa perda de tónus vital deve-se aos pensamentos desgovernados e às emoções cristalizadas, que consomem as reservas energéticas do corpo, da mente e do duplo etéreo, as quais passam a ser canalizadas para alimentar a problemática decorrente da situação de enfermidade. O depressivo, através dos seus pensamentos repetitivos, faz construções mentais. Ele passa assim durante o dia e quando acorda continua com os mesmos pensamentos. O indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça energia em sentimentos de autocompaixão, tristeza e lamentações, sofre e não evolui. Esse afastamento de si e, por conseguinte, de Deus, gera a tristeza, o vazio, a depressão e a doença. O indivíduo, ao fechar-se em si mesmo, nos seus problemas e suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo, que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. Tantas vezes o depressivo está envolto na sua problemática, pensamentos negativos, mesmo que a espiritualidade queira auxiliar, não consegue. E aí a importância do conhecimento espírita e a pessoa que está a passar por esse momento ter alguém que o auxilie. Seja, porém, qual for a gênese desses distúrbios, é de relevante importância para o enfermo considerar que não é doente, mas que se encontra em fase de doença, trabalhando-se sem autocomiseração, nem autopunição, para reencontrar os objetivos da existência. O tratamento ideal é o que abrange os aspectos médico, psicológico e, sobretudo, o tratamento espiritual. Ora, uma vez que sabemos que a doença é o resultado do desequilíbrio energético do corpo físico, todos nós sabemos que somos energia,
tendo em vista a fragilidade do espírito que o aciona. É para o espírito que devemos voltar a maior parte da nossa atenção. Quase sempre as terapias tradicionais removem os sintomas, sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. A cura sempre provém da própria vida, quando canalizada corretamente. Então depende, não é? Quando nós estamos doentes, temos que virarmos para nós próprios, porque é que estou a passar por isto, o que é que me causa isto, entendermos e conhecermos. Então, não existe punição, não existe castigo e não existe vingança divina. Tudo está certo nas leis divinas, não é? Existem lesões que provocamos em nós mesmos pelo nosso modo de viver, ou seja, aquilo que o nosso modo de vida causa-nos lesões, seja através dos pensamentos, seja através do abuso de substâncias nocivas, caso de drogas, ou álcool, ou excesso de comida, né? Tudo cria lesões no nosso corpo. Hoje os nossos órgãos refletem as desarmonias profundas, refletem a desorganização energéticas que provocamos pelos milhões de pensamentos que emanamos no nosso passado. Terapia medicamentosa. Assistência espiritual não dispensa tratamento médico. Isto muitas vezes é dito aqui. Quando as pessoas vão fazer tratamento, aquilo que é dito é não deixem de fazer o tratamento médico, continuem a fazer o tratamento médico. A importância de um diagnóstico preciso sobre a depressão é fundamental, devendo ser realizado por um médico psiquiatra. Se constatada, poderá haver necessidade do uso do medicamento por um tempo, conforme a necessidade do atendido. Segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, os fármacos antidepressivos têm por objetivo elevar os níveis de serotonina, noradrenalina, tendo por meta aumentar a quantidade dos neurotransmissores do cérebro que sofre carência. Ou seja, como o cérebro adoece, deixa de haver uma quantidade necessária dos neurotransmissores, ou seja, o cérebro adoece, porque falta-nos esses elementos químicos que nos ajudam a estar bem. Terapia fluidoterapêutica. É o tratamento feito com fluidos através de passos e de água fluidificada. Nossas mãos servem como instrumentos para a transmissão do magnetismo humano que, com energias distribuídas pelos espíritos, constituem passe, alinhando, drenando os nossos chakras a nível energético. Terapia psicológica. A atuação do psicoterapeuta será ajudar o paciente a identificar, através de conteúdos inconscientes, os sentimentos subjacentes ao quadro depressivo, com relação a possíveis processos de perdas, culpas, raiva, ressentimentos, conflitos mal resolvidos, traumas de infância, etc. Joana de Anjos diz-nos: sugere dentro desta linha de pensamento que o paciente entre em contacto com o seu conflito, ou seja, nós fazemos o nosso autoconhecimento. Porque é que me está a causar todo este sofrimento? E libertando diante de alguém a quem confie e que possa auxiliá-lo. Terapia desobsessiva. A Associação Médica Espírita de Mato Grosso. A depressão deixa as pessoas mais suscetíveis a processos obsessivos. Uma vibração pesada e inferior afeta a saúde do deprimido como um todo, popularmente conhecido como encosto. A desobsessão, segundo o Espiritismo, Associação Médica Espírita de Mato Grosso, fundamenta-se... Minas Gerais. Minas Gerais. Pois é. Minas Gerais, certo. Desculpa. Fundamenta-se na doutrinação de espíritos envolvidos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Isso significa que a desobsessão parte do princípio de elevação espiritual, uma vez que a obsessão é resultado da imperfeição moral que abre espaço para os espíritos perversos que interferem. É a afinidade e sintonia, tantas vezes aqui falada nos estudos.
A depressão pode estar relacionada com a obsessão? Pergunta. Os processos obsessivos, moderados ou graves, levam quase sempre a um estado mórbido mental, que favorece enormemente os estados depressivos, com toda a sintomatologia que esta doença produz. Entretanto, nem todos os quadros depressivos podem ser atribuídos a influências espirituais. Terapia psicológica. Algumas vezes a terapia é indicada visando tratar as questões psicológicas. A atuação do psicoterapeuta será ajudar o paciente a identificar, através de conteúdos inconscientes, os sentimentos subjacentes ao quadro, como resultado de possíveis processos de perdas, culpas, raiva, ressentimentos. Então, as vacinas contra a depressão é vigiar os pensamentos. Quando nos surge um pensamento negativo, ele se torna repetitivo, é tentar não dar espaço, e aí temos que fazer esse esforço individual, trabalho voluntário e a resignificação, de resignificar, ou seja, substituir sentimentos menos bons por sentimentos bons. Religiosidade e fé. Está comprovado que uma pessoa que tenha fé e tenha uma religião uma base de apoio para ela se superar nas suas dificuldades. E exercício físico. O exercício físico liberta hormônios que dão a sensação de bem-estar. As companhias espirituais são atraídas pelos nossos pensamentos. Cuide da sua vida espiritual. Então, é criado ao Setembro Amarelo. Acho que toda a gente já ouviu falar, que é o Dia Mundial, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. No Brasil é muito falado o Setembro Amarelo. Sabia que a dor psicológica que leva estas pessoas a tirar as suas vidas é inimaginável. As doenças mentais, especialmente a depressão e o abuso de álcool ou substâncias, são os principais fatores de risco. Eu posso-vos contar que estive à beira de programar o meu suicídio. O meu filho tinha 7 anos, estava num processo de depressão grave, muito grave. Tive a coragem de pedir auxílio de um psiquiatra, cheguei a programar, eu queria me suicidar, mas queria que o meu corpo, sabia que ainda não tinha conhecimento da doutrina, eu queria que o meu corpo desaparecesse mesmo. Então eu vivo numa zona em que passam comboios rápidos, nomeadamente o Alfa. Eu tinha programado, deixava o carro perto da linha e quando viesse o Alfa, porque não para onde eu vivo, ia-me atirar para debaixo do comboio. Programei tudo, tinha tudo muito, muito bem programado, mas a ajuda espiritual nunca falha. E houve um dia que, disse para mim mesma que não podia continuar e pedi ajuda médica, pedi ajuda de uma psiquiatra, de tal maneira que a psiquiatra estava preocupada que deu-me o contacto dela pessoal. É certo que quando nós fazemos um tratamento deste género, nem sempre acertam com a medicação. E o efeito da medicação, por vezes no início, tem um efeito contrário. E demora algum tempo a fazer efeito. Em vez de nós irmos perdendo aquela noção do suicídio, mas já faz parte do tratamento. Nós, no início, ficamos com mais vontade. E eu tive uma dificuldade enorme de acertar com a medicação que eu tinha que tomar. De tal maneira que, nessa altura, a Paula não era a Paula, porque eu tinha uma fotografia minha dessa altura e eu hoje, ainda há pouco tempo, encontrei uma foto minha, a minha imagem, a parte dos meus olhos não era eu. Pronto, eu agora compreendo nessa altura que eu estava com um processo obsessivo, porque a minha imagem estava desfigurada. As doenças mentais, especialmente a depressão e o abuso de álcool, pronto, já tinha lido esta parte. A maioria destas pessoas não é acompanhada, sofrem em solidão. Isto muitas vezes acontece. As pessoas sofrem porque não partilham. A palavra suicídio foi utilizada pela primeira vez por
Desfontaines, isto foi um jornalista em França, em 1737, e significa morte intencional ou auto-infligida. Isto é, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, decide tirar a sua própria vida. Dados atuais da Organização Mundial de Saúde estipulam que cerca de 3.000 pessoas cometem suicídio por dia no mundo, o que significa que a cada 30 segundos uma pessoa se mata. Estima-se que para cada pessoa que consegue suicidar, 20 ou mais tentam sem sucesso e que a maioria dos mais de 1,1 milhão de suicídios a cada ano poderia ser previsto ou evitado. E muitas vezes, e volto a falar, as crianças, nem todas, algumas, o comportamento delas de chamarem a atenção e comportamento de rebeldia, eu refiro, nem todas. Rebeldia é para uma maneira de chamar a atenção, a dizer, olhem para mim, eu estou aqui, preciso do vosso amparo, preciso da vossa ajuda. Eu constato que hoje em dia é normal, os pais têm os empregos, estão numa correria de um lado para o outro e dão pouca atenção aos filhos. Não há aquelas famílias em questão, chegam, vamos conversar, vamos estar, não, é cada um no seu telemóvel e desvalorizam, e a criança é extremamente observadora. O suicídio é atualmente uma das 3 principais causas de morte entre os jovens e adultos de 15 a 34 anos. Embora a maioria dos casos aconteça entre pessoas de mais de 60 anos. E porquê que acontece mais em pessoas de mais de 60 anos? É quando as pessoas se reformam, deixam de se sentir úteis e dizem, já não falo nada, já não tenho utilidade nenhuma, o que é que eu ando aqui a fazer? E quando as pessoas lhe dão um serviço, olha, faz isto, faz aquilo, elas sentem-se de tal maneira motivadas, se agarram e como que rejuvenescem. Ainda conforme informações da Organização Mundial de Saúde, a média dos suicídios aumentou 60% nos últimos 50 anos, em particular nos países em desenvolvimento. Cada suicídio ou tentativa provoca uma devastação emocional entre os parentes e amigos, causando um impacto que pode perdurar por muitos anos. Ideação e obsessão. Ivone Pereira, em Memórias de um Suicida, dá a seguinte definição. Aqueles que se arrojaram ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequência de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Aos olhos do Espiritismo, nenhum de nós está livre de obsessões devido ao patamar evolutivo em que nos encontramos. Isto é certo. A obsessão é a doença do espírito. Em encarnações passadas, por ignorância das leis divinas, cometemos erros que nesta encarnação nos leva às doenças da alma e nos ligam aos espíritos que ferimos. Alguns encarnados são os nossos desafetos, são aquelas pessoas com quem nós temos mais dificuldade em nos relacionarmos, e outros desencarnados, porque não conseguiram a bênção da reencarnação, por não terem o dom do perdão. Permanecem ao nosso lado espiritualmente, nos inspirando nos atos que nos levarão a eles para que eles realizem os seus planos de vingança. Aqueles que se arrojaram ao suicídio esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimento e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, e que se acovardam ao ter que enfrentar a vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequência de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Está no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. O que acontece com o espírito suicida? Passa então o suicida a sofrer por muitos anos
de uma culpa que corrói o seu psiquismo, de uma necessidade de autopunição que o leva à beira da loucura espiritual. No suicida, as forças vitais encontram-se geralmente intactas, revestindo-lhes os evolutórios físicos e espirituais. Para que ele possa ser ajudado, é preciso exaurir essa força vital. Enquanto isso não acontece, o infeliz fica aprisionado ao corpo físico, acompanhando a sua deterioração e revivendo o ato do suicídio. Ou seja, aquele que suicida acha que quando comete esse ato que acaba tudo. Não. Ele, enquanto não terminar aquele período que ele devia estar encarnado, ele sente, se for enterrado, a deterioração do corpo físico e está sempre a vivenciar o ato que cometeu. Suicídio, perispírito e vida futura. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado que se transmitirá ao organismo carnal pelo renascimento. A maior parte deles volta enfermo à terra, estando no suicida em toda a sua força a vida, o ato brutal, que despedaça e produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. Ou seja, o ato que é cometido irá se refletir em vidas futuras. Motivos a contrapor à ideação suicida. A certeza de que numa vida futura será tanto mais feliz quanto mais for o destemido e resignado ao enfrentar as provações da vida. A certeza que, abreviando os seus dias, chegará ao resultado oposto ao que se esperava, pois só se libertará do seu corpo cadavérico quando se lhe esgotar a energia que se lhe restava no tempo de vida que lhe foi dado. A certeza que a ilusão achar que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mas longo e mais terrível. A certeza que se engana supondo que com o suicídio vai mais depressa para outra vida. A certeza que o suicídio é um obstáculo para que no outro mundo ele se reúna àqueles que foram objeto de suas afeições e com os quais esperava se reencontrar. O que é a felicidade? A Organização Mundial de Saúde tem uma definição de saúde muito curiosa. A saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Felicidade é estar bem consigo mesmo e com os outros. Estar bem consigo mesmo é também aceitar as suas limitações, o sofrimento, incompetências e fracassos. Ou seja, a felicidade é também ficar triste de vez em quando. E qual é a nossa condição atual? Aqui onde estamos, num planeta de expiações e provas, a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. Não se trata de punição ou castigo, infortúnio ou azar. Os dissabores da vida trazem lições importantes que nos ajudam a compreender melhor o que ainda nos falta para dar mais um passo importante à frente. Está no... Num estado saudável, o indivíduo sente-se bem, experimentando também a dor, a tristeza, a nostalgia, a ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é característica dela mesma. Porém, quando tais ocorrências produzem infelicidade e apresentam-se como verdadeira desgraça, eis que a depressão poderá estar se fixando. A mentora Joana complementa: a finalidade da experiência da depressão não é a dor e o sofrimento, mas sim o encontro do ser com ele mesmo, a fazer reflexões, refazer observações e traçar novos rumos. Ao permitir o pessimismo, apenas intensifica a angústia e desperdiça a oportunidade de se libertar. A depressão é como a ferrugem que enfraquece o ferro, uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, o humor e, consequentemente, o pensamento. A depressão altera a maneira como a pessoa vê o mundo.
e sente a realidade, entende as coisas, manifesta emoções, sente disposição e o prazer com a vida. Afeta a forma como a pessoa se alimenta e dorme e como se sente em relação a si mesmo. Muitas vezes o deprimido deixa de ter o autocuidado, a imagem, desleixa-se na alimentação, muitas vezes tem perda de apetite. É uma doença que dói na alma. Joana de Ângeles chama a atenção para a importância de estimularmos a busca do objetivo existencial no qual o indivíduo encontra forças para vencer os desafios, descobrindo-se capaz de amar mesmo que desamando. Descobrindo-se capaz de amar mesmo que desamado. Nunca, porém, como assevera a mentora, perder-se o sentido do amor. Estão todos aqueles que vêm à casa espírita em busca de respostas para as suas questões íntimas. São jovens e adultos que, num determinado momento, deparam-se com a sua realidade interna, descobrindo que este sentimento nunca vem sozinho, podendo surgir através de emoções tóxicas, como a tristeza profunda, angústia, frustração, medo, desânimo, irritabilidade. Sabe-se, por exemplo, que boa parte dos transtornos afetivos, como a depressão, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, apresentam uma melhora efetiva quando a pessoa começa a comprometer-se consigo mesma, fazendo o que gosta, o que identifica, indo ao encontro de um momento prazeroso consigo mesma e a vida começa a fluir. O remédio do espiritismo, o consolador prometido. Com o espiritismo tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, de onde, em suma, a coragem moral. O homem é um ser eterno a caminho da felicidade plena, procurando em cada encarnação a maturação psíquica e biológica que o leva à perfeição. Isto é que todos nós vamos para o mundo espiritual, vimos reencarnar para quê? Para a nossa perfeição, para a nossa maturação psíquica, para a nossa evolução. Autoconhecimento é um processo transformador, o maior investimento que podemos fazer por nós mesmos, pois quando nos conhecemos não reagimos impulsivamente aos nossos processos internos e à vida, mas devolvemos uma conexão consciente com o nosso eu e com o mundo externo. Aprendemos, entre tantas coisas, trabalhar nossos conflitos, reconhecendo nossas imperfeições, desenvolvendo nossas habilidades e potencialidades, aumentando nossa autoestima. Em outras palavras, nos encontramos e nos acolhemos na unicidade e complexidade que nos é própria, para, a partir deste ponto de partida, oportunizar a conscientização dos conteúdos subjacentes aos nossos estados afetivos e emocionais. No Brasil, existem algumas casas espíritas que criam grupos de ajuda para trabalhadores e não só, que é esses encontros cuidando de nós, em que é dado um tema e as pessoas fazem nesse grupo uma introspecção. Vão ser dadas ferramentas. Isto é a bibliografia que eu utilizei. Receitas de paz, plenitude, Evangelho segundo o Espiritismo, Memórias de um Suicida, Refletindo a Alma, Psicologia Existencial, Viver é o Melhor Remédio. E obrigada pela vossa atenção.